Fala galera, tá começando mais um Descomplicando a Dieta. Se você não me conhece, eu sou o Silvério Nutri e eu ajudo pessoas como você a transformar o seu processo de dieta, que talvez hoje seja doloroso e temporário, em um processo alimentar permanente para que você consiga chegar no teu tão sonhado objetivo de transformação corporal e principalmente permanecer lá. E hoje eu vim falar sobre um processo que muitas pessoas têm muita dificuldade, que é a transição de chegar nesse hábito alimentar duradouro. E muitas pessoas tentam várias vezes, porém nunca conseguem obter resultados. Se você tem esse tipo de dificuldade, hoje, depois da vinheta, eu vou ensinar como eu faço com algumas pessoas que param de tentar e, enfim, começam a conseguir a chegar nos seus resultados. Ou seja, depois da vinheta, eu vou te mostrar como deixar de tentar e começar a conseguir fazer uma dieta e ter resultados com ela. Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje eu quero te mostrar como você deixar de tentar, deixar essa parte difícil e começar a conseguir. Mas, Silvério, como assim você vai me ensinar como eu conseguir chegar a isso? Para que você consiga me ensinar, você precisa me falar qual é a fórmula do emagrecimento, né? Para que eu consiga chegar lá, você tem que me dizer qual é o caminho. E o caminho, precisa saber qual é a fórmula. E a pergunta que a maioria das pessoas me fazem é: qual é a fórmula do emagrecimento? A fórmula do emagrecimento existe? E eu tenho uma excelente notícia para você. A fórmula do emagrecimento, sim, existe. E a melhor notícia ainda é que eu vou te mostrar a fórmula do emagrecimento aqui e agora nesse vídeo. Caramba, Silvério, será que isso não é um charlatão? Será que você está querendo me enganar? Eu vou te mostrar, depois eu vou te explicar porque a maioria das pessoas não conseguem executar isso daí. Sabe qual é a fórmula do emagrecimento? Vou colocar aqui. Fórmula do emagrecimento. Primeiro, emagrecimento, quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala em um processo de perder gordura, certo? Quando a gente fala de perder gordura, a gente fala em um processo que é transformar a gordura em energia. Porque, muito provavelmente você saiba, mas se você não souber, eu vou te contar agora, que a nossa gordura estocada, a nossa gordurinha que fica aqui estocada, ela não é nada mais, nada menos que um estoque de energia que o nosso corpo tende a deixar guardadinho aqui, porque se um dia você tiver um grande problema e não conseguir se alimentar, seu corpo estoca um determinado tempo para que você consiga sobreviver por mais dias. E talvez o excesso disso venha te trazer algumas complicações, tanto fisiológicas quanto psicológicas. A gente vive numa sociedade que, em pessoas com sobrepeso e obesidade, não tem, né, a mesma visão da sociedade que pessoas que são eutróficas. Então isso pode ocasionar alguns problemas psicológicos nas pessoas que têm esse problema. Correto? Então beleza. A grande sacada é transformar a nossa gordura em estoque em energia. Mas qual é a fórmula? Como é que se faz isso? Já começou a pegar mais ou menos a sacada onde eu quero chegar? A fórmula do emagrecimento é muito simples. É simplesmente você pegar e fazer essa gordura transformar em energia. Como fazendo isso? Gastando mais energia e consumindo menos alimentos que provêm e que viram energia. Ou seja, traduzindo isso para a linguagem comum, é você ingerir menos calorias e gastar mais calorias. Assim você vai ter um saldo energético negativo e vai começar a pegar da sua reserva para poder complementar aquilo que atualmente está faltando. Essa é a grande fórmula do emagrecimento. Você gasta mais e você come menos. Beleza, poderia ter parado aqui, mas Silvério, só saber isso resolve? Só saber essa fórmula do emagrecimento que tantas pessoas querem, tantas pessoas acham que não existe, resolve? Eu acredito muito que não, porque muitas pessoas, assim como provavelmente você também, já saiba de tudo isso daqui. E mesmo sabendo, você talvez não consiga executar dessa maneira. Porque a grande sacada de tudo isso não está em o que fazer.
A grande sacada que a maioria das vezes fazem as pessoas errarem o caminho está em: por que eu não faço o que tem que ser feito? Essa é a grande dificuldade das pessoas. Elas não sabem o porquê que elas não fazem esse tipo de coisa. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje com vocês nesse vídeo. Mas beleza, para poder te explicar esse tipo de coisa, eu tenho que te contar uma história que talvez fique mais claro para você todo esse processo de tudo que a gente falou. Eu tinha um paciente masculino, que tinha um objetivo final, que era fazer uma viagem no mês de dezembro, né? Só que aí ele chegou para mim falando o seguinte pretexto: Silvério, eu preciso emagrecer, se eu não me engano eram 3 ou 4 quilos, não era muita coisa, até dezembro. Eu já me alimento muito bem e tudo mais, só que eu não sou muito constante, então sempre na quarta-feira eu saio com os amigos, né, bebo, como um torresmo na época, se eu não me engano. Final de semana sempre como uma pizza e tudo mais. E aí eu não consigo, né, sozinho. Eu preciso de um estímulo para poder chegar até isso. E aí a gente fez o cálculo de dieta, né, fizemos as condutas e aí eu simplesmente mantive, né, porque a gente sabe que toda a questão de alimento, quando calculado e quando a gente tem esse déficit calórico, a gente consegue atingir o emagrecimento. Foi o que eu acabei de falar. Ou seja, eu mantive a cervejinha dele no meio da semana. Só que o que eu fiz? Eu simplesmente alterei as quantidades. E aí, fazendo os meus cálculos finais, ele tinha um plano de déficit calórico. Ou seja, mesmo permanecendo dessa maneira, a gente chegou num déficit calórico. E qual foi a grande sacada disso daí? Ele conseguiu chegar no objetivo dele e ele teve um aprendizado que talvez você precise ter também, que é: faça o óbvio de uma maneira consistente. A grande sacada não está em fazer algo absurdamente diferente do que você faz, mas sim permanecer em algo muito valioso para poder chegar no seu objetivo, que é consistência. Parece muito óbvio você falar isso aqui para um paciente, né? Parece muito óbvio você falar que ele precisa consumir menos do que ele faz. Porém, para ele talvez não seja. E você esclarecer isso para ele foi a grande sacada para que meu paciente conseguisse não só chegar no objetivo, como permanecer também, porque a minha conduta não foi exclusivamente, estritamente trabalhar isso, mas sim trabalhar a consistência. Ou seja, eu mantive uma rotina alimentar para ele. Claro que a gente mudou alguns alimentos e tudo mais, aplicou outras estratégias, mas eu estou falando dessa de maneira isolada, para que ele conseguisse desenvolver a consistência. Ou seja, eu tentei meio que imitar a rotina dele para que ele conseguisse, né, nesse primeiro momento, chegar de forma consistente. A partir do momento que ele chegou nessa consistência, se ele tiver a pretensão de permanecer, né, perdendo peso, a gente muda, a gente altera algumas coisas, mas sempre vai preconizar o principal de tudo, que é a consistência. Aí você deve estar me perguntando: Silvério, por que você sempre bate na tecla de consistência? E é exatamente por isso que, para determinados tipos de pessoas, principalmente para quem nunca fez uma dieta ou para quem está começando agora o processo de emagrecimento, eu não acho pertinente você fazer uma dieta amplamente restritiva, uma dieta amplamente difícil de seguir, né, que não é muito coerente com a sua rotina habitual, porque você não vai conseguir ter consistência. E aí, você indo para determinado período de tempo e parando ali e voltando, muito provavelmente, você vai ter várias tentativas e nunca vai conseguir ter um resultado consistente. Por que isso acontece? Porque, como eu vivo falando aqui nesse canal, se você não conhece, se você chegou por aqui por agora, eu recomendo assistir os vídeos anteriores, porque eu sempre falo que o nosso cérebro ele foi treinado para permanecer e não para mudar. E isso, é claro, tem uma explicação racional para isso, porque se a gente ficar sempre mudando, se a gente ficar sempre alterando, a gente vai ter um gasto energético muito
acima do que o preconizado. E eu falei em vídeos anteriores que o nosso cérebro, ou seja, o nosso simples cérebrozinho, ele ocupa 2% da nossa massa muscular. Porém, esses 2% utilizam uma média ali entre 20 e 25% de toda a nossa energia. Ou seja, se em momentos normais a gente ocupa aí 25% da nossa energia no cérebro, imagine quando não é normal, né? Imagine quando você está aí focalizado, sempre mentalizando as coisas, você fica muito exausto. E isso é até um tema para outro vídeo, né? Como a fadiga mental pode atrapalhar em questão de indisposição e tudo mais para fazer atividade física e etc. E isso pode, né, piorar indiretamente o processo de emagrecimento, mas isso é um tema para outro vídeo. Enfim, a gente foi feito para permanecer e não para ficar alterando, porque a gente precisa ter uma linearidade de energia e ter um consumo menor, porque se a gente estiver sempre mudando, a gente vai ter um gasto energético infinitamente maior e isso não é o que o nosso corpo quer, né? A gente quer ter um equilíbrio. Só que porém, para que você consiga manter uma nova consistência em um hábito alimentar que talvez não seja muito coerente com o seu objetivo de emagrecimento, como por exemplo, se você consome um alimento muito mais calórico, igual um hambúrguer toda quarta-feira, todo sábado, e você precisa eliminar isso da sua rotina, você vai precisar ir contra, né, essa sensação de constância energética do cérebro. Então você vai começar a ir contra o seu próprio mecanismo de defesa, né, que a gente chama de autossabotagem. E para você fazer isso, você vai precisar de um fatorzinho que é onde eu vejo muitas pessoas errando, que é o foco. Ou seja, aonde está o seu foco hoje? E para que você entenda melhor sobre isso, eu preciso te falar um pouco mais sobre algo que eu aprendi, inclusive, com um escritor brasileiro chamado Jerônimo Temel, onde ele fala o ciclo da realidade. E eu consegui extrapolar esse exemplo para a dieta, para tentar deixar mais claro por que talvez você esteja tentando muito e não conseguindo, simplesmente por não conseguir focalizar muito bem o que você quer para você. Por exemplo, tudo que você vê é aquilo que você cria. Ou seja, se você vê que o processo de emagrecimento é algo amplamente difícil, né, é algo impossível para você, você cria um mundo onde o emagrecimento é algo muito intangível. Ou seja, tudo que você vê, ou seja, se eu vejo, eu crio. E se aonde eu vejo um mundo, no meu mundo, o emagrecimento é algo muito intangível, eu crio um mundo onde o emagrecimento é intangível. E quando eu crio, eu sou. Ou seja, eu estou inserido nesse mundo onde o emagrecimento é difícil, é intangível, onde dieta é muito complicado de seguir, onde para eu fazer uma dieta e ter resultados eu vou ter que fazer algo que é muito difícil da minha realidade. Ou seja, eu sou. E quanto mais eu sou, quanto mais eu estou inserido nesse mundo, mais eu tenho. Ou seja, eu colho os resultados de tudo isso daqui. Ou seja, quanto mais eu sou desse emagrecimento intangível, quanto mais eu estou inserido nesse mundo, mais eu tenho resultados através disso. Ou seja, mais eu vou me auto-sabotar na dieta, mais eu vou deixar de tentar uma nova metodologia, mas eu vou deixar de fazer o que foi proposto para mim e eu vou ter os resultados que não vou emagrecer, vou ganhar mais peso ainda, vou alterar todo o meu perfil lipídico e aí você fica preso, né, no que o autor disso daqui, que é o Jerônimo, chama de ciclo da realidade. Ou seja, quanto mais você tem isso, quanto mais você não consegue emagrecer, quanto mais você ganha peso através do que você cria, do que você tem. E quanto mais você tem, mais você vê isso daqui. E aí você fica preso nesse ciclo. Quanto mais você vê, mais você cria, mais você é e mais você tem. E aí é muito complicado, porque assim você não consegue focalizar bem aonde é que está o seu erro. E eu aqui talvez não saiba. Também se você está aqui, preso aqui ou aqui. O negócio é que você precisa fazer a seguinte coisa para poder conseguir, né, sair disso daqui e melhorar de uma vez por todas e conseguir ter resultados e deixar de tentar. Que a primeira coisa
encontre o seu erro, né? Encontre qual é o único erro que você está fazendo, ou seja, quais são os únicos erros, talvez, que você esteja cometendo e comece a focalizar na solução deles. Se o seu erro é hambúrguer na quarta-feira, comece a visualizar soluções para isso, para que você saia disso daqui. Ou seja, se eu preciso emagrecer, e isso é muito relevante para mim, ou seja, se eu quero tirar esse fardo das minhas costas, independente do que seja ou não, se você interpreta isso como um fardo e você quer se livrar disso daí, comece a focalizar nos seus erros para ver a solução. Focalizar na sua solução para os seus erros. Ou seja, se quarta-feira é o dia que você tem dificuldade de recusar um hambúrguer, comece a dizer não para o seu hambúrguer. Não é coisa simples de se fazer, porém você precisa focalizar em soluções para isso, porque se você não fazer isso, você sempre vai estar preso no ciclo e nunca vai conseguir chegar no seu tão sonhado objetivo. Só que só isso não basta. Além disso, você precisa fazer uma outra coisa que é muito importante e que muitas pessoas também não fazem, ou seja, treine e se prepare para o pior. Por quê? Porque quando você está em determinado momento do seu emagrecimento, do seu planejamento de dieta, e isso é cômodo para você, ou seja, quando você come esse hambúrguer, isso é cômodo para você. Isso é cômodo para você, ou seja, quando você come o hambúrguer na quarta-feira e para você não tem problema nenhum ali, isso vai te dar um prazer instantâneo, né, uma fonte instantânea de prazer imediato. Isso é bom para você e quando você vai alterar isso na tua dieta, isso vai melhorar, né, nutricionalmente falando, porém para você vai piorar, porque você vai sair dessa zona de conforto. Então você precisa se preparar para o pior. Silvério, como é que eu faço isso? Você se prepara para o pior para poder manter constância e conseguir chegar ao teu objetivo através de um macetezinho que é motivação, eliminando a sua motivação. Por quê? A motivação, quando você chega lá no nutricionista entusiasmado, falando agora eu consigo chegar, muito provavelmente isso é um prazer, é uma sensação que vai perdurar com você aí por 2, 3, no máximo aí, que está 4 dias. E que depois disso você vai perder essa motivação. Uma hora ou outra você vai perder essa motivação. E se você depender disso para poder executar a sua tarefa, que é a sua alimentação, você não vai ter e aí vai voltar para o seu padrão alimentar anterior. E assim você perde tudo aquilo que a gente está falando, que é a constância. Você perdendo a constância, você volta lá para o início onde a gente falou. Você vai ficar tentando várias vezes, não vai conseguir. Então, elimine a sua motivação, porque isso vai te ajudar e muito. E encare a sua alimentação atual como uma dieta, ou seja, como uma tarefa. Encare essa alimentação como uma tarefa. Assim como, por exemplo, quando você vai escovar os seus dentes, você não precisa ligar a motivação, você não precisa estar motivado para poder levantar, ir escovar os dentes ali motivadão e depois finalizar essa tarefa. Você simplesmente encara como uma tarefa e faz porque você quer chegar num objetivo, que é manter a higiene bucal legal, você quer manter seus dentes limpos, esse é o seu objetivo final, você faz isso através de uma tarefa. Se você fizer isso com a sua alimentação, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar no seu objetivo e vai deixar de perdurar em várias tentativas sem sucesso. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas errando, e isso foi inclusive um grande aprendizado para mim, e eu consegui visualizar isso a partir do momento que eu consegui fazer atendimento, que é o ambiente. Eu imaginava que as pessoas que tinham um maior poder aquisitivo, daquelas que eu atendia, tinham mais facilidade em conseguir manter a dieta. Por quê? Eu imaginava, né, que partindo do pressuposto que ela tinha mais dinheiro para investir na dieta, ela tinha uma possibilidade de variação maior de alimentos e isso fazia ela chegar no seu objetivo final. Mas eu descobri que isso não é verdade. E eu descobri que, assim como tem pessoas com maior poder aquisitivo que conseguem chegar ao seu objetivo de emagrecimento, também existem pessoas com menor poder aquisitivo que também conseguem. Assim como tem pessoas que não têm dinheiro e não conseguem, e pessoas que têm e que também não conseguem, porque o fator ambiental
ele não é relevante para que você consiga chegar lá. E isso acontece muito nas pessoas que transferem responsabilidade para as outras coisas, inclusive para os fatores extrínsecos como esse. E eu consigo ver isso muito claramente, por exemplo, em grupos de fisiculturistas que eu atendo, porque tem pessoas que já chegam com um resultado, né, e querem melhorar, e me procuram por conta disso. Porém, elas não têm tem pessoas que não têm um grande poder aquisitivo e fazem dieta estritamente à base de 4 alimentos, que é batata doce, frango, ovo e arroz integral. Vamos supor esses 4 aqui. E aí as pessoas conseguem chegar num resultado extraordinário, como por exemplo, um shape, um físico de fisiculturista, consumindo apenas essas 4 fontes alimentares. Mas existem pessoas que têm o mesmo poder aquisitivo, que têm exatamente o mesmo objetivo de chegar no físico de fisiculturista, mas que quando é passado ou preconizado, ou quando ela tenta fazer só com isso, ela fala, não, eu não consigo. Só com isso aqui, eu não consigo. E aí, a gente consegue tirar um grande macetezinho disso daí, que é os fatores externos talvez não sejam o principal fator de influência para que você consiga chegar e manter constância em uma dieta. O que realmente faz isso é o objetivo. E esse é o denominador comum que as pessoas que conseguem fazer, independente do seu poderio financeiro, independente de onde ela mora ou não, de como é a rotina dela ou não, se é corrida, se ela trabalha 24 horas por dia, ou 10 horas, ou se não trabalha, é simplesmente o objetivo. Mas, para que você consiga ter constância, mesmo tendo seu objetivo, você precisa de um grande macetezinho, que é o principal, talvez o principal de tudo que eu preciso te contar nesse vídeo, que é o propósito magnético. O que é isso, Silvério? O que é propósito magnético? Propósito magnético é aquilo que faz você sair daqui, por exemplo, aqui onde você está tentando várias vezes, está tentando várias dietas, mas nunca consegue. E aqui é teu objetivo final de transformação corporal. Vamos supor que seja emagrecimento. Então aqui é o emagrecimento. Aqui é o caminho, que muitas das vezes, quase 5% das vezes, não é fácil. Ou seja, a pessoa perdurar daqui para cá não é fácil. E é necessário uma força muito grande para fazer essa pessoa sair daqui para cá. Ou seja, qual é o nome dessa força aqui que vai impulsionar ela a vir nesse caminho difícil para chegar nesse objetivo final? Através de constância. Aqui é constância. O nome dessa força eu chamo de propósito magnético. O que é esse propósito magnético? É aquele porquê do seu objetivo. Ou seja, eu quero emagrecer. Por que eu quero emagrecer? Porque eu quero ter mais força para trabalhar, para poder sustentar meus filhos que têm 5 e 6 anos. E aí eu preciso ter mais vitalidade para poder fazer eles crescerem, né, para poder trabalhar e sustentá-los. Esse é um propósito muito magnético. Ou seja, imagina, tem pessoas que chegam no meu atendimento e falam, Silvério, eu quero emagrecer porque eu quero perder 20 quilos na balança. Será que esse é o real propósito magnético? Se ela visualiza o processo com esse propósito magnético, talvez isso não seja relevante o suficiente para fazer ela ter essa caminhada inteira aqui. Mas aí, a partir do momento que ela fala por que ela quer perder 20 quilos, eu quero perder 20 quilos porque eu não quero ter olhares reprimentes quando eu vou sentar em um banco preferencial no ônibus. Ou quando eu vou sentar em um assento normal no ônibus. Eu não quero mais isso, eu não quero ter esses olhares reprimentes. E assim, o objetivo, né, o propósito, isso é estritamente individual, né? A gente não está aqui para falar se isso é certo ou se não é, se é coerente ou não é. Eu estou dizendo simplesmente que quanto mais específico for esse propósito e quanto mais magnético isso for, mais força ele vai ter para que você consiga chegar aqui nesse processo final. E aí, quanto mais você chegar no momento ali, porque vai ter um momento onde você vai achar que vai parar, que você não vai conseguir, e você vai tentar voltar para o seu padrão alimentar anterior, você vai precisar muito se lembrar do seu propósito magnético. E é por isso que você precisa ter ele muito bem estabelecido, para que você consiga aí deixar de tentar e começar de uma vez por todas
a conseguir. Então, pessoal, recapitulando tudo, para que você consiga terminar esse vídeo imediatamente e começar a ter mais constância, deixar de tentar fazer dieta e começar a ir de maneira contínua, sem parar no seu objetivo. Não sei qual seja, mas se for emagrecimento, ganho de massa muscular, você vai precisar seguir o mesmo caminho, que é o seguinte. Aqui, a fórmula do emagrecimento é algo simples. A fórmula do ganho de massa muscular é só o inverso disso daqui. Você precisa melhorar a qualidade, só que consumir mais calorias e gastar menos, né? Porém, emagrecimento é isso e você vai precisar fazer isso através de constância. Por quê? Porque talvez a grande dificuldade em manter uma dieta, conseguir ter resultados, conseguir os louros disso daqui, não esteja no o que fazer, e sim no porquê eu não faço o que eu tenho que fazer. Depois que você tem clareza nesse tipo de coisa, você vai precisar saber onde está o seu erro no seu ciclo da realidade, porque aí você vai precisar focalizar nesse erro através de soluções. E aí quando você começa a focalizar em soluções, você vai ter mais constância para poder visualizar o seu propósito magnético e sair do ponto de onde você está e chegar no teu tão sonhado emagrecimento. Ou seja, você vai deixar de tentar várias vezes e vai começar a conseguir. Fez sentido para você? Consegui te ajudar minimamente? Isso, se você acha que eu consegui te ajudar, eu peço que você curta esse vídeo, comente se tiver qualquer tipo de dúvida, não só aqui como no meu Instagram, qualquer rede social. Estou muito empenhado em te ajudar de verdade. E que se você acha que isso é relevante, eu posso ajudar outras pessoas assim como provavelmente eu te ajudei. E para isso você também pode me ajudar, que é compartilhando esse vídeo para alguém que você acha que tenha relevância, que tenha interesse, e curtindo isso daí, porque aí o YouTube tem um algoritmo dele e ele vai falar que isso é relevante para determinadas pessoas igual a você e vai entregar para eles também. E assim a gente cria uma rede de autoajuda para que as pessoas consigam ter resultados com a dieta, não simplesmente com o plano alimentar, mas com tudo. E assim todos conseguem chegar no seu objetivo final. Pessoal, foi isso. Peço que se inscrevam no canal e qualquer coisa eu vou estar por aqui. Abraço!